TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa tarde. Em Divinópolis são 14 horas 5 minutos. Nós estamos chegando. Pedindo licença, pedindo passagem para entrar. Aí no seu lar, no seu trabalho, em seu televisor, para apresentarmos mais um programa O Povo na TV. Você está na TV Candidez, a emissora oficial, a mais popular de Divinópolis. TV Candidez operando no sistema digital. Lembrando mais uma vez que todas as emissoras do Brasil deverão passar por esta mudança até 2023. É lei, meus amigos, e nós saímos na frente, hein? A TV Candidez também é a faculdade do jornalismo. As demais emissoras que nós temos aqui na cidade e na região hoje trabalham com muitos profissionais que começaram aqui. São profissionais que estão no estado, em todo o país. É a nossa TV Candidez que transmitiu também o rodeio, levando ao telespectador aquele que, por vários motivos e até falta de dinheiro, não pôde estar no Parque de Exposições, acompanhou pela TV Candidez. Aliás, meus amigos, que crise nós estamos passando, hein? Olha, eu já estou com meus 58 anos. Eu nunca vi uma crise como esta. Nem aquela do ex-presidente Sarney, né, que entrou na lacuna do Tancredo. A inflação chegava a mais de 100%. Nós não tivemos uma crise como essa. Todo mundo que você conversa está sem dinheiro, passando trabalho, né, o nosso comércio parado, as empresas mandando embora. Então, alguma coisa tem que acontecer neste país para que tenhamos uma vida melhor, né? Mais dignidade, mais paz. Eu sempre falo, a coisa mais importante na vida é a paz. É a pessoa ter tranquilidade, ter aquela paz, a serenidade para administrar a sua vida com felicidade, não é isso? Para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. É uma crise desenfreada que nós estamos enfrentando em todo o país. Aqui na cidade, mobilizando Polícia Militar e CETRANS, né, para fiscalizar o carro que não tem aquele talão do estacionamento rotativo. Então, as preocupações, né, que a gente acompanha na imprensa é exatamente para tirar dinheiro do povo. Eu nunca vi ninguém mobilizar, né, Polícia Militar, CETRANS, Prefeitura, para tapar os buracos das ruas da cidade, né? Para levar um pouco de dignidade para os moradores da zona rural. Tem alguns buracos na estrada de Lavapé, já tem 2 anos, até hoje nada, né? Os bairros na cidade, também uma precariedade muito grande. Esta empresa Transcede, como as pessoas chamam, né, que é o transporte coletivo da nossa cidade, que também é um caos. A conivência de alguns vereadores da Câmara Municipal, das nossas autoridades constituídas. Esta empresa é uma vergonha, né? Esse consórcio, eu esqueci é o consórcio, hein? É intermunicipal, né? Que é a Transcede, mas quem manda é a Transcede. Que é o diretor de lá, ele que manda as demais. Porque as demais é pequenininha, são pequenininhas. A cada dia, eles tiram um ponto de ônibus para dificultar para o passageiro. Tiraram lá no Afonso Pena, na rua 7 de setembro, o único ponto de ônibus que tinha lá. Você está me entendendo? Com a conivência da CETRANS, da Prefeitura, das autoridades constituídas. Eu vou te falar uma coisa. Se eu voltar um dia naquela Câmara Municipal, a minha bandeira vai ser esse negócio de transporte aqui na cidade, que é uma vergonha. E tem outras coisas que eu não posso falar, sabe? Tem coisa que a gente sabe, mas que não pode falar, porque você não tem prova. Mas tem muita maracutaia, né?
Tem muito rolo por baixo disso, né, meu caro diretor? O senhor sabe do que eu estou falando. Então, uma vergonha. O presidente Bolsonaro está fazendo as mexidas lá em Brasília, vamos ver se o Congresso vai apoiar e votar essa medida, onde ele está mudando, né, a renovação de carteira de habilitação de 5 para 10 anos. Eu acho uma ótima medida. O presidente, inclusive, falou agora há pouco na televisão que aqui no Brasil as leis são para tirar dinheiro do povo. E é verdade. Então, muitas mudanças estão sendo propostas pelo presidente da República. Pessoa que a gente ainda confia, né? Que é o filho dele, já está no esquema, já está no rolo também de dinheiro. Tomara que o nosso presidente Bolsonaro não seja mais um. Porque se ele for mais um, nós podemos fechar isso aqui, trancar e jogar a chave fora. Porque aí não haverá mais esperança, né? A esperança do povo, infelizmente, está se findando. Meus amigos e amigas da TV Candidez, quarta-feira, programa O Povo na TV, que pode ser reapresentado nesta sexta-feira. Por quê? Estamos organizando a nossa viagem para Aparecida nesta sexta-feira. Eu quero dizer que é uma viagem que eu faço com muita alegria, com muito prazer, com muito amor, com muita fé, há 19 anos. Este ano, estamos tendo dificuldades, né, de completar o nosso ônibus. A crise no país, eu acho que atingiu até a nossa viagem em Aparecida. Porque eu já levei 2 ônibus e com 15, 20 dias que eu anunciava, todos eram completamente lotados. Até porque o custo dessa viagem é tão insignificante que o valor você não vai nem em Belo Horizonte, nem em Belo Horizonte. É uma oportunidade de proporcionar às pessoas carentes, aquelas pessoas que querem conhecer, aquelas pessoas que querem pedir e principalmente as que querem agradecer. Então é um valor simbólico, irrisório, e há tempo ainda de você ligar para mim e se programar. Nós vamos sair sexta-feira agora, 7h30 da noite, para sair às 8h, porque antes nós rezamos o Pai Nosso. Eu entrevisto todas as pessoas que vão. A nossa saída tradicional é da Praça São Sebastião, no bairro Afonso Pena. Estamos marcando para encontrarmos, já com a presença do ônibus que estará conosco nessa viagem, da empresa Braulino. Quero agradecer o senhor diretor e presidente da empresa, da Uri, estou quase lembrando o nome dele, um grande amigo, ouvinte, telespectador. Muito obrigado. Nós estaremos com a segurança, com ônibus de qualidade, né, com toda a infraestrutura de um coletivo, de um transporte, de um ônibus, melhor dizendo, interestadual. Então, eu já estive dentro do ônibus, já vi a comodidade, as poltronas reclináveis, né, mictório, enfim. É um ônibus realmente, né, que condiz com aquilo que nós queríamos para dar total conforto e tranquilidade para os passageiros. Se você quiser viajar comigo, entre em contato comigo. Meu telefone é este que está na tela do seu televisor, 999-59-0259. 999-59-0259 é o telefone do Nilmar. Porém, você vai me ligar depois, né, do programa, a partir das 3h, ou entrar no meu WhatsApp, que é o mesmo telefone que está na tela do seu televisor. O programa está quente e pelando, hein? Falar em quente, gente, mais que frio, hein? A temperatura em Divinópolis chegou hoje de manhã na casa dos 10, em determinados pontos da cidade, 11 graus. Lá na comunidade Lavapés, onde eu tenho a minha rocinha, lá é tão pequeno, se uma vaca deitar, o rabo fica de fora. Lá a temperatura, quando aqui na cidade, por exemplo, está em 10 graus, você pode calcular lá 7. Eu nunca vi um lugar fazer tanto frio, porque a comunidade Lavapés é uma baixada, tem muitas nascentes, córregos, aquele brejão, então é até muito gostoso. Lá a temperatura é muito gostosa durante todo o ano. Eu quero aproveitar para agradecer o deputado Domingos Sávio, entrou em contato comigo hoje. Eu, como vereador, reivindiquei para a comunidade Lavapés
através de uma emenda parlamentar do deputado no ano de 2015. Esse dinheiro foi depositado nos cofres da prefeitura para fazer o calçamento de aproximadamente 1 quilômetro dentro da comunidade Lava Pés, onde nós já havíamos, como vereador, conseguido 10 mil metros quadrados para a construção do campo de futebol, que já é um patrimônio da comunidade, a iluminação para muitos moradores e água potável de qualidade, que é um poço artesiano que eu doei 16 metros quadrados, perfuramos e distribuímos água para a comunidade. Então, foram muitos feitos na comunidade, estou muito feliz. O deputado está me encaminhando o documento, como esteve aqui no programa ao vivo e falou para todos vocês sobre esta emenda que nós solicitamos ao deputado e a obra já começou. A drenagem das minas e o calçamento também, que vai chegar até a igreja mais do que centenária. É uma igreja mais antiga que a Divinópolis, pois a igreja de Santa Helena, na comunidade Lava Pés, tem 189 anos, desde que Divinópolis pertenceu a Pitangui, Itapecerica. Então, uma capela fantástica, onde há as celebrações, novenas, leilões e, é claro, também a comemoração no mês de julho, o dia de Santa Helena, na nossa comunidade. A gente tem que falar isso, sabe por quê? O tratorista que está lá trabalhando falou que teve 2 vereadores lá na comunidade, falou, gente, foi eu que indiquei isso para vocês, é eu aqui que estou arrumando isso para vocês. E gente lá de dentro você conhece. Ô, só, como é que um cara desse tem uma cara de pau, um negócio documentado? Domingo, sábado, esteve aqui no programa depois da eleição falando isso. E o cara tem a cara de pau, né? E passa por ridículo, por babaca, por bobão, porque as pessoas ficam rindo. Viu, 2 vereadores que tiveram lá, o pessoal estão rindo de vocês, porque está tudo documentado lá no Conselho, que nós reativamos, né? Pagamos lá as despesas aqui na Receita Federal. Propomos uma eleição, uma chapa indicada por mim para reativar o Conselho Comunitário. Tivemos lá 188 pessoas votando para dar posse ao novo presidente. E vereador aqui, em vez de estar trabalhando com tanta demanda que nós temos na cidade, vereador atrás de trator, oi, aqui ó, eu estou arrumando para vocês. Ah, vai ser bobo não sei aonde só. Vai ser trouxa não sei aonde, né? Como é que pode ser bobo desse jeito? Como é que pode ser mentiroso desse jeito? Como é que uma pessoa dessa deita no travesseiro, né? Qual o tipo de consciência que uma pessoa dessa tem? Mas é perda de tempo, viu? São 2 horas mais 19 minutos. Com muito prazer, já que na última segunda-feira, devido a uma viagem, ela não pôde estar presente, eu acho até melhor, porque nós teremos certamente um tempo maior, a médica, ginecologista e mastologista. Ela já realizou 15 mil partos. É a médica doutora Heloísa Serra. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Como é que está a senhora? Tudo bem? Graças a Deus. Pertinho do Nilmar, para a senhora ficar bem focada no meio da tela. A senhora está vindo de uma viagem, é isso, doutora? É um congresso que eu fui. É um congresso, né? E do que se tratava esse congresso? Principalmente temas relacionados com o feminino, né? Apesar de ter tido uma aula, uma manhã inteira dedicada também à parte de sexualidade nessa área, tem tanto masculino como feminino, mas principalmente direcionado para os temas femininos, a saúde da mulher, o cuidado com a mulher. Doutora Heloísa, uma curiosidade. Quando que a mulher que eu digo, né, é o sexo feminino, adolescente, a partir de que idade que ela, por iniciativa ou da mãe ou dos pais, procura uma ginecologista para fazer, né, um exame? E a gente sabe que alguns pais até recomendam já tomar a pílula. Como é que é esse processo com as adolescentes? Olha,
É um assunto muito delicado, viu, Nilmar, que você está tocando. Por quê? Eu, particularmente, não gosto muito de pílula nessa adolescência com 12 anos, isso eu não gosto. A partir de 12 anos, a menina deixa de ir no consultório do pediatra para ir no consultório do ginecologista. Isso é teoricamente, Nilmar. Porque você não vai pensar numa criança de 12 anos tomando pílula anticoncepcional. Verdade. Mas, teoricamente, a partir de 12 anos, essa menina, ela pode começar a frequentar o consultório do ginecologista. Ou então, quando ela começar a ter a primeira atividade sexual. Porque está cada vez mais precoce. E por isso que eu orientei você e vocês, na última vez que eu estive aqui, a respeito da vacina do HPV, vocês lembram? Claro, foi muito bom. Até um amigo me passou uma mensagem agradecendo isso, porque ele tem filhas, então é muito, gente, é muito importante. Algumas mães também entraram em contato comigo parabenizando pelo tema. Ah, obrigada. Mas é assim, é muito importante, é a prevenção do câncer de colo do útero. É uma coisa que eu quero deixar bem claro também é o seguinte, às vezes, agora as campanhas, por exemplo, são até 13 anos, mas isso não significa que uma menina de 17, de 20, de 25, não possa tomar a vacina quadrivalente, são 4 vírus do HPV. Voltando à sua pergunta, então, lógico que entre uma gravidez e o anticoncepcional, é óbvio que é melhor que receite para essa menina um anticoncepcional. Mas, particularmente, abaixo de 18 anos, eu não gosto muito. Exceto nessas circunstâncias, que a menina, adolescente, começa a ter atividade sexual e tem de ser protegida sim. Mas, doutora Heloísa, geralmente uma menina, porque é uma criança com 12 anos. 12 anos. O organismo, ela nem está feita ainda, né? Para uma relação sexual, uma coisa tão complexa, né? Eu pergunto para a senhora, quando a mãe está presente, ou o pai, ela abre para a profissional, no caso a senhora, da mesma forma, ou é uma conversa mais reservada e particular? Uma excelente pergunta também. Isso foi discutido no Congresso, num tema sobre adolescência. Teoricamente, essa menina tem o direito de ser preservada. Teoricamente. Mas, pela lei, legalmente, a mãe tem de saber. E, principalmente, se ela estiver tendo atividade sexual, olha o tamanho do problema que dá. Porque essa menor, ela não pode ter relação... Quem está tendo relação com ela tem de ser responsabilizado. Porque é uma menor. Então, nós discutimos muito isso, porque, teoricamente, eu teria de falar com a autoridade judicial que essa menina estava tendo relação. Mas olha o problema que você vai criar com isso. Mas isso não existe. Eu acho, assim, doutora Heloísa, que precisamos melhorar também essa lei, porque quando o cara tem 17 anos, que já é um homem formado, a lei não atinge ele, porque ele é menor. O cara até 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele fica impune. Qual que é a diferença, né, de um rapaz de 17, 18 anos com um mais velho ter a relação? Não seria o mesmo crime? Olha, isso aí eu vou dar minha opinião, tá? Porque não é do ponto de vista legal que eu, como médica, teria de falar por uma autoridade que falar com a mãe, né? Tem de ser denunciado porque essa menina é menor, né? A minha opinião é que, assim, a mãe é a responsável, eu teria de falar com ela, olha, teoricamente eu deveria falar para a autoridade, mas eu gostaria que a senhora estivesse consciente que sua filha está tendo relação. Mas nós temos de preservar essa menina. Então, quase sempre, eu vou te dizer, assim, 60% não conta para a mãe. E elas pedem para a senhora não contar também. E se a mãe perguntar, eu ainda sou pura, a senhora fala sim. Eu não falo. Eu falo, pergunte à sua filha. Eu não posso mentir, eu não consigo mentir. Entendi. Então, assim, eu falo, olha, isso é um assunto que você vai conversar com a sua filha para saber. Mas isso foi discutido no Congresso exatamente porque eu falei, como que eu, com a mãe e um adolescente lá, falo com a mãe, eu vou ligar para uma autoridade judicial falando que sua filha já teve relação. Isso não existe, É muito complicado, né? É muito complicado. Até porque... Às vezes ela gosta da pessoa, tem um bom relacionamento. Namorado, né? Namorado, né?
sabe? É muito complicado, realmente. É tão complicado que, assim, virou tema de discussão, não se chegou a uma conclusão. Diz que quando eles se reúnem, né, juízes, promotores da adolescência, quando eles se reúnem, ainda não chegaram no denominador comum, não chegaram. Muito complicado. E geralmente as mães, elas preservam também essa informação, esse conhecimento ao pai. Sim. Porque aí não sabe a reação do pai. Em muitos casos, a mãe, quanto a filha, elas não falam para o pai, né? Essa abertura são poucos pais que têm, né? Inclusive, assim, pela minha experiência, eu tenho muito adolescente no consultório, o que elas falam é o seguinte: como que eu vou contar isso para o meu marido agora? Porque eu pergunto a adolescente, posso falar com sua mãe? Sim. Porque é um respeito a uma pessoa que está ali, não é? Então eu falo, eu posso falar para sua mãe? Senão eu fico omissa. Sim. Eu não tenho coragem de denunciar, apesar de saber que legalmente deveria fazê-lo, mas se nem as autoridades chegaram a um denominador comum, como que eu vou começar a fazer isso? A maioria dessas adolescentes pedem para a senhora não contar para a mãe? Eu pergunto para elas assim, Nilmar, sua mãe sabe que você está tendo relação? Quando tem uma liberdade com a mãe, elas falam assim, minha mãe já sabe. Então eu falo, então eu vou comentar com ela, tá ok? Mas caso contrário, elas falam assim, não, minha mãe não sabe. São poucos casos, né, doutora? Eu não tenho, não. Eu te diria que assim, a metade conta para a mãe, metade não. Isso depende muito, Nilmar, do relacionamento. A liberdade. E da liberdade que a mãe dá para discutir. Porque... E a melhor forma hoje é dar essa liberdade, né? Sim, porque muitas vezes a própria mãe tem problema de lidar com esse problema que é de sexualidade. E tem muitas mães que nem orientam a filha. Você está se transformando para uma mulher. Vai vir aquele período da primeira menstruação. Sim. Tem mãe que não comenta para a filha. Antigamente, as moças ficavam nesse período, pela primeira vez, sem saber, porque ninguém nunca falou nada. Sim. Achava que estava passando mal, Sim. que era uma coisa, assim, assustadora. Sim, mas agora a gente não sabe isso, porque até o grande aprendizado é na escola, com as colegas, que a colega já teve a primeira menstruação, a colega já está nascendo as mamas, a minha ainda não nasceu. O que está errado comigo? Isso é um dos motivos de procurar um ginecologista. Eu sou mastologista também. Sim. Então, nessa minha área, eu vejo muito isso. Por que minha mama é desse tamanho? Por que minha mama não cresceu ainda? Das minhas colegas está grande. Agora, importante... Isso é questão hormonal? Às vezes é questão hormonal, porque a mama ela cresce até 18 anos, ela se desenvolve até 18 anos, mas não alcança o desenvolvimento completo, a não ser depois que a mulher engravida e tem o primeiro filho. Sim. Aí que alcança o desenvolvimento. Dilatação, né? Uma aí dilatação dos pequenos vasos, né? Termina a evolução dela. Se torna uma mama completa. Fora isso, ela paralisa num determinado ponto e continua naquele ponto. Só que tem de ter uma gravidez a termo, lógico, não pode ser um aborto. E mama hoje virou uma questão de estética, né? Sim. Tem mãe que nem dá de mamar para o filho para não perder aquela estética da mama, que é um absurdo, né, doutora? Mas eu acho que agora existe uma consciência maior em relação a isso. Eu não vejo no meu consultório isso, não. Eu vejo, às vezes, a mãe que quer amamentar e, às vezes, o neném não quer, porque começa a amamentar, a mãe volta a trabalhar, aí começa a dar mamadeira, pouco, né? E o neném, que é muito malandro, ao invés de fazer força, ele vai preferir... E tem mãe que também não tem leite suficiente para amamentar o filho. Sim. Eu lembro que eu fui criada, minha mãe ganhou... dos 10 filhos, 7 foi lá na roça. Então, meu pai fazia angu, cariru, sabe? Canjica. Cerveja preta. Comia angu todo dia. É pra você dar leite, mulher. Isso ajuda mesmo, doutora? Não tem isso, não. Não? Quanto mais tem o estímulo, que é a sucção, maior é o conteúdo de leite. Quando meus meninos nasceram, né, tanto o Sander, o Samuel... E agora o Nilmarzinho, eu enchia minha mulher de canjica, de angu, de cariru. A mulher fala, não, Nilmar, bom mesmo uma cerveja preta. E eu comprava cerveja preta. Então, isso não é verdade? Não é verdade. Gente. Você vê, isso aí, meus avós eram portugueses.
O meu pai, meu querido pai, quando eu estava amamentando, ele levava para mim vinho do Porto. Gente. Porque lá se dizia que o vinho do Porto é que fazia da leite. E, na verdade, quanto mais você amamenta, mais você vai ter leite. Porque não existe esse negócio de leite fraco. Isso não existe. Então, o estímulo, a sucção é que vai fazer ter o leite. Doutora Heloísa Serri, eu conheço muitas mulheres, até a Beatriz, que é uma amiga minha, esposa do detetive Eudes, pessoa maravilhosa, né? Ela costuma brincar, aquela mulher, ela é de mentira, não existe. Porque hoje está na moda, né? Colocar silicone nas mamas e no bumbum. Sim. Então, são as mulheres falsas. Isso é muito preocupante, doutora, porque pessoas da classe baixa, da classe, né, média para baixo, que não têm condições de contratar um especialista, um cirurgião, um profissional, né, com todo equipamento realmente, sem qualquer risco de contaminação, e faz essas aplicações, né, em locais não muito seguros. Isso é um risco muito grande, né? Nossa, isso é realmente um grande risco. Uma das coisas que a gente aconselha, Nilmar, todas as vezes que for ser submetido a um procedimento cirúrgico, seja de plástica, peça referência, vê se o seu médico realmente ele está capacitado para fazer isso. Porque muitas vezes, o que acontece? Eu vejo mama todos os dias e várias vezes, porque o meu consultório tem muita paciente e eu faço exame de mama. Então, muitas vezes, você vê cirurgias plásticas muito feias. Muito feias. Muitas vezes, totalmente desproporcional ao corpo. Por exemplo, uma pessoa magrinha, ela não pode pôr um volume de 500 ml na mama que fica um negócio disforme. E feio, né? E feio. E horroroso. E é feio, é realmente feio. Isso. Às vezes, você tem de falar com a paciente, olha, quando você for trocar sua prótese, põe uma prótese menor, porque a mama fica deformada. A mama, ela tem uma forma natural. Quando você põe um silicone, olha, eu bato o olho e falo, é silicone, porque muda o formato da mama. E a pessoa tem que arrumar quase que uma riata, né? Para segurar aquilo tudo. Isso traz problema até de coluna. Traz problema de coluna e, além de tudo, todas as vezes que você põe um silicone, você tem de pôr atrás do músculo. Por que a preocupação? Atrás do músculo, porque a mama fica toda na frente e quando você vai fazer um preventivo, que é uma mamografia, você consegue ver a mama inteira. Quando você põe na frente do músculo, o que acontece? A mama fica rechaçada, você fica só com um tecido pequeno, você não consegue ver muito bem a mama. E isso a gente considera fundamental, muito mais do que estética, é a saúde e a vida da paciente, né? Então, tem de tomar muito cuidado com isso. Essas injeções, principalmente, você está falando de silicone, quantas vezes a gente vê industrial, ou no bumbum, ou na mama, isso é um risco grande. Isso não pode ser dado de jeito nenhum. Doutora Heloísa Serri, uma das maiores tristezas da minha vida, completa 4 anos agora, exatamente no dia 9 de junho. 9 de junho de 2014, a minha irmã caçula, dos 11 irmãos, a mais bonita, casada, 2 filhos, e ela sempre foi muito vaidosa, pesava 80 quilos. Já estava acima do peso, gostava muito de tomar uma cervejinha, era uma salgadeira de primeiríssima mão. A macarronada mais gostosa que eu já comi na minha vida, ela que fazia. E quando eu ia na casa dela, ela falava, vou fazer a sua macarronada. E eu estava na viagem em Aparecida, foi na Copa do Mundo no Brasil, quando ela me passou um vídeo, né, me contando que estava entrando no hospital Manuel Gonçalves de Souza, em Itaúna, para fazer uma cirurgia bariátrica, que ela escondeu de todos nós, irmãos da família, só o marido sabia. E mal ela sabia que ela estava sendo induzida a fazer essa cirurgia por uma assassina, uma médica bandida, que eu já denunciei ela no Conselho Regional de Medicina,
que eu não acredito, nunca acreditei, corporativista. Denunciei ela na Unimed, porque a fraude, inclusive com nutricionista, que dá um aval dizendo que aquela pessoa não tem, né, o peso para uma cirurgia bariátrica, mas que ela tem outros problemas de saúde que há necessidade da redução do estômago. São uma máfia de bandidos. Eu denunciei essa médica na Câmara Municipal de Itaúna no ano de 2014, vereadores omissos, covardes, que nem responderam a denúncia, não apuraram. A imprensa de Itaúna, onde esta bandida e assassina mora e continua matando, a imprensa de Itaúna também omissa. O Ministério Público, que eu estive e denunciei também essa senhora, ela, além de matar a minha irmã, porque a cirurgia, uma cirurgia deste tamanho, há necessidade que reserve uma vaga no CTI, isso é lei, em caso de qualquer problema, para que a pessoa seja levada para a unidade de tratamento intensivo. Nenhum leito foi garantido para minha irmã. Ela pagou essa bandida, essa assassina, 15 mil reais para fazer a cirurgia, que não era para fazer corte, era uma cirurgia a laser. E essa médica, como ela já fez com tantos outros pacientes, ela cortou minha irmã, ela errou o corte, ela cortou o intestino da minha irmã, ela ficou desesperada na sala de cirurgia do hospital, começou a chamar outros profissionais para costurar minha irmã. Uma cirurgia que demorou 10 horas e meia. A minha irmã saiu toda debilitada da cirurgia para o quarto. Eu estive lá 2 dias depois, quando cheguei da viagem. Abaixei a cabeça, chorei e pensei, minha irmã não sai daqui. Nem como tirá-la do hospital, não tinha mais jeito. Ela já estava com a infecção generalizada, proveniente da irresponsabilidade dessa bandida, que inclusive era apadrinhada por um colega de imprensa de Divinópolis que promovia essa bandida em troca de dinheiro de publicidade. Onde eu pude, eu denunciei essa assassina, que está enquadrada, sendo processada por mim, pela minha família, pelo meu cunhado. O delegado, inclusive, no inquérito policial, apurou e colocou que ela teve sim a vontade de matar, que ela sabia do que estava fazendo e o risco que ela estava correndo com a minha irmã. Agora, no mês que vem, haverá a primeira audiência na cidade de Itaúna, onde mais 7 vítimas passaram e perderam a vida também por essa doutora. Além das sequelas que ela deixou em outras pessoas, como cortar fígado, costurar, né, o reto, o ânus de paciente, uma médica que tem a conivência da direção do Hospital de Itaúna. Eu só não posso falar o nome dela, porque certamente seria processado. Mas nós estamos buscando justiça pela morte da minha irmã com 41 anos. Linda, maravilhosa. Deixou 2 filhos, um com 9 anos e o outro com 13 anos. Então, doutora Heloísa Serra, eu estou falando isso tudo pela credibilidade da senhora, pela médica que a senhora é, que já realizou 15 mil partos, que tem um currículo limpo. Infelizmente, doutora Heloísa Serra, depois eu vou te falar o nome dessa médica que está sendo processada por homicídio doloso. Ela mata. E ela até hoje continua operando, mas o processo tramitando, só sabe que é muito demorado no Brasil. Isso aqui é uma vergonha, isso é o país da vergonha. Aqui a lei, ela é muito rápida só para pobre. Um pobre matou 1 ano, está na cadeia. Um rico matou 20 anos, não vai para a cadeia. E assim são esses profissionais, né, que têm uma reputação maior, que têm um curso superior, que às vezes conta com a conivência e a colaboração, o corporativismo também de outros profissionais. Então a senhora sabe muito bem disso, doutora Heloísa Serra, que esses maus profissionais, que são poucos, é uma minoria,
mas eles também agem pelo dinheiro, não preservando a vida, que é o mais importante de um profissional, não é isso? Nossa, não existe um valor que pague uma vida. Você sabe muito bem disso, porque você sentiu na pele. Eu não sei qual é a causa da morte, até gostaria até de saber, porque eu já vi você falando desse assunto em outras ocasiões que eu tive a oportunidade de assistir. Agora, se é uma profissional que já tem tantos casos, ela tem de ser investigada pelo Conselho Regional. E ele investiga, viu, Neumar? Eu não acredito. Ele investiga. Investiga se a Globo entrar no meio, a grande mídia, dar de cima igual lá em São Paulo. Foi apurado, doutor, lá em São Paulo tinha 2.000 denúncias. A única que foi apurada porque a Globo entrou no meio. Mas eu vejo, porque eu fui delegada, eu fui subdelegada. E tem reuniões do Conselho Regional... E uma vez por mês, e são julgados esses casos. Até você procura, você me dá o nome que eu vejo como que anda o seu processo. Não, sinceramente, eu não acredito no Conselho Regional de Medicina. Mas eu quero dar para a senhora o nome da bandida, da assassina, para a senhora ver o tanto de processo que ela tem e continua operando. Então, como que eu vou acreditar em Conselho Regional de Medicina? E você entrou com a ação no Conselho Regional? É claro que eu entrei. Então... Mesmo sem acreditar, eu entrei por quê? Eu tinha que entrar no Conselho Regional de Medicina, eu tinha que entrar na Unimed para mostrar que a Unimed também autoriza cirurgia com esquema, né, de vagabundos por trás. Eu denunciei na Câmara Municipal de Itaú, na Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Tenho vergonha, eu fico envergonhado de ser um cidadão itaunense e de ter uma Câmara, né, omissa, covarde, para proteger essa bandida. Fiquei muito chateado com a imprensa de lá também, não generalizando, mas 90% ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vendem opinião, e a pessoa que vende opinião, ela vende o programa, ela vende o jornal, ela vende o seu espaço para vender opinião. E não é isso, doutora. Nós dependemos do patrocínio, do profissional, das empresas, mas a dignidade a gente não pode vender. Então, sabe, até hoje eu não me curei, eu era muito apegado à minha irmã e estou procurando justiça. Agora, no mês que vem, terá a primeira audiência para ouvir testemunhas e eu estou levando 7 pessoas vítimas dessa assassina. No início do ano agora, um açougueiro lá em Itaúna, né, me ligou para contar Nilmar. Ela induziu a minha mulher, eu não sabia, receber minha mulher morta aqui em casa. Ela matou mais uma esse ano. E ninguém faz nada. Eu fui atendido aqui no pronto-socorro de Divinópolis, até Divinópolis tem isso. Eu tomei uma estocada no pé, correndo atrás de uma galinha lá na roça. Uma felpa desse tamanho, doutor. Eu nem de moto consegui vir embora. Aí minha mulher falou, Nilmar, meu Deus do céu, o seu pé tá ruim demais, você vai perder esse pé. Vamos no pronto-socorro. O pronto-socorro era aqui. Eu cheguei lá, eu não vou falar nacionalidade, é um médico aqui da América do Sul. Não é aqueles que vieram lá de Cuba, não, sabe? Ó, é boliviano, trabalhando aqui. Cheguei lá e eu tava com a camisa do Cruzeiro, aí ele já chegou tirando onda. Cruzeirense não sente dor, não. Aí você conversa do médico tá falando, apertou meu pé e aqui a dor eu... Não, isso aqui não é nada não, que moleza danada. E uma dor, minha filha. Aí, falou, nem raio-x vou pedir. O que entrou, saiu. Médico boliviano. E eu sei que ela atende aí, né, já me falaram que ela atende em outras áreas também. Aí, doutora, eu aquela dor, não conseguia calçar, andando de chinelo, já não podia fazer mais nada. Uma semana, meu pé foi empreteando. Meu pé foi ficando preto, na sola do pé direito. Aí eu cheguei numa farmácia, conversando com um amigo meu, e contando para ele. Falou, Nilmar, levanta esse pé e me mostra o que foi. Quando eu levantei o pé, que eu segurei aqui no pé, parece que comprimiu. E aí aquilo começou a sair em câmera lenta. Mas era uma felpa maior que um palito de fósforo.